caso entre Pedro e Felipe Luiz ainda continua repercutindo na imprensa esportiva e Felipe Luiz já se manifestou por escrito e a imprensa esportiva repercutiu muito sobre isso. Vou trazer um pedacinho na entrevista do Felipe Luiz mais uma vez para relembrar para a gente e a reação da mídia esportiva largando o aço para cima desse caso, você não pode perder. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é amante de futebol, quer ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal para você não perder nada, não perder os próximos vídeos e bora ver o que a mídia esportiva reagiu sobre esse caso. Felipe Luiz abriu o jogo sobre o atacante Pedro no Flamengo. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, né? Ele vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. A declaração foi depois da vitória por 2-0 sobre o São Paulo no sábado, na retomada do Brasileirão após o Super Mundial. O treinador nem sequer incluiu Pedro entre os relacionados, embora o atacante tenha ido ao Maracanã para assistir ao jogo e até apareceu no campo para a torcida vê-lo. Felipe Luiz foi bastante claro sobre o futuro do jogador. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, é indiscutível. Não é a primeira polêmica envolvendo Pedro no Flamengo. Em 2020, Rogério Ceni ficou irritado quando o atacante deixou o campo reclamando de ser substituído em uma partida. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Dorival Júnior, que treinou o Flamengo em 2022, revelou em entrevista ao Bola da Vez que teve que cobrar Pedro justamente por vê-lo desleixado nos treinamentos. Eu chamei o Pedro e conversei com ele. Eu falava que um jogador do nível dele não podia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele vinha vivendo. E muito em razão também do desleixo que ele estava tendo, porque ele se entregou de tal maneira que ele não participava. Em 2023, outra polêmica, mas dessa vez Pedro foi a vítima. Depois de uma vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro no Independência, em que o atacante ficou no banco de reservas, Pablo Rodrigues, preparador físico da comissão técnica de Jorge Sampaoli, deu um soco no rosto do atacante. Pedro não gostou de ter sido interpelado, disse que apenas não queria ter feito o aquecimento, quando o preparador físico deu tapinhas no rosto dele. Pedro, então, tirou esses tapinhas, o preparador físico deu um passo atrás e desferiu um soco na face do atacante Pedro. Fica em aberto agora o futuro do atacante. Nesta segunda-feira, ele se reapresentou, conversou com o elenco e não se desculpou. Pedro explicou a situação dele, especialmente depois das notícias de que o Flamengo poderia vendê-lo por até 15 milhões de euros. Discurso reforçado em uma nota divulgada pelo jogador nesta segunda. Nela, Pedro afirma que o baixo rendimento nos treinos foi motivado por ter se sentido desvalorizado ao ter sido colocado à venda por um membro do departamento de futebol do clube. Pedro disse ainda que a forma como Felipe Luiz o criticou publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. No domingo, Felipe Luiz deixou as portas abertas para ele voltar ao grupo. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Mas o staff do jogador já está de olho no mercado em busca, talvez, de novos ares para o Pedro. Mas o Flamengo pretende dificultar a saída. Rapidamente, pessoal, só parar essa primeira parte aqui que eu acho que o futebol hoje está muito mimizento, né, cara? O Pedro, claramente, ele tem um atrito com a diretoria do Flamengo e parece que esse atrito não foi resolvido. Trocou a diretoria, não foi resolvido. Parece que ele tinha uma promessa que é renovar o contrato, estender o seu contrato e não foi cumprida e ele ficou chateado. Mas isso não te dá o direito de ficar chateado se ele tem contrato vigente, na minha opinião. O Pedro está sendo muito mimizento, é um excelente atacante, mas está sendo muito infantil, não querendo treinar, só porque não está entrando no esquema de Felipe Luiz. Na verdade, onde ele deveria estar comendo a bola, treinando cada vez mais, com mais potencial, para poder mostrar para o Felipe Luiz que ele está errado e entrar no time titular novamente. Isso é importante para o Flamengo, assim como ele foi na conquista da Libertadores de 2022, com o Dorival Júnior, que inclusive passou ali onde ele teve alguns problemas também. Com o Rogério Ceni já teve problema de disciplina, com o Dorival Júnior também teve que contornar algumas situações, e eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Pedro? Pedro parece ser um cara tranquilo e acaba sendo muito problemático. Comente sua opinião aqui, que ela é muito importante. Bora ver o que a imprensa repercutiu sobre todo esse caso do Pedro. André, que fura, a ironia aí no texto e nas imagens é que no momento em que a gente lê a nota do Pedro, onde ele se explica, mas também fala que o tom foi desrespeitoso, logo na sequência o Felipe Luiz aparece na entrevista de sábado falando
falando que o espera de braços abertos. Será que ainda está de braços abertos? A nota do Pedro, a manifestação pública dele hoje, Bruno, assume que ele não tem se comportado da maneira correta do ponto de vista profissional no dia a dia. Então, confirma o que o Felipe Luiz disse numa entrevista incomum dada na noite de sábado por causa justamente do tom, da forma como ele se referiu a um jogador que está acostumado a ser titular, fez parte de conquistas importantes, joga na seleção brasileira, embora tenha passado recentemente um tempo machucado, infelizmente muito longo, está voltando e tem todas as perspectivas de ser titular no Flamengo, de voltar à seleção e de continuar sua carreira em altíssimo nível, porque ele é um jogador que está nessa prateleira do futebol. Mas tudo que o Felipe disse no sábado, o Pedro confirma com a sua nota. É verdade. E eu não discuto o abatimento que ele sentiu ao saber que uma das pessoas que tomam decisão no futebol do Flamengo o avalia de uma maneira tão baixa. E isso significa que o clube, aparentemente, deseja negociá-lo. Eu também me sentiria mal, triste, desvalorizado se isso acontecesse comigo. Acho que você, da mesma forma. E não se trata do futebol ser diferente, se trata das impressões que alguém tem no seu ambiente de trabalho. Né? A gente pode se relacionar com isso, mesmo estando em mundos distantes. E não interessa se o cara ganha muito ou ganha pouco. Absolutamente não interessa nada disso. Esse valor não é um valor que se justifique para uma negociação envolvendo o Pedro. E eu compreendo que ele se sinta mal. A questão é como ele reage a isso, com ele próprio e no dia a dia, no seu próprio também ambiente de trabalho. E o que ele confirma é que ele reagiu muito mal, a ponto de se comportar de forma debochada, como disse o seu treinador. O que diferencia esse caso de outros, e coisas assim devem acontecer todos os dias em todos os clubes importantes, é que um treinador dessa vez foi a público e disse todas as palavras que ele achava que tinha que dizer. E ele muito provavelmente só decidiu fazer isso depois que ele esperou durante um bom período. Certamente ele tinha autorização das pessoas acima dele, e mais importante do que isso, eu penso, o ok, a compreensão de quem está abaixo dele, Felipe Luiz. Porque o que o técnico do Flamengo está fazendo é tentando proteger a cultura de treinamento que é crucial no futebol de hoje para que o time se apresente bem. E é aí que o Pedro se coloca numa posição ainda mais difícil. No final da nota, ele diz que considera as palavras do Felipe Luiz em tom desproporcional, se não me engano. Desrespeitoso, né? E desrespeitoso. Isso. E termina ali. Isso passa uma impressão de próximos capítulos. Ele ainda acrescenta assim, já expliquei para os meus companheiros. Ponto. Ele demonstra ali que o comunicado é para o torcedor do Flamengo e para os companheiros dele de clube. Isso. Perfeito. É isso que ele demonstra. Então, tem uma parte aí que precisa acontecer também. Mas e com o seu treinador? Como vai ficar? E eu acho que é um problema para o Pedro pelo seguinte. No Flamengo ou em outro lugar, ele vai ser cobrado para trabalhar com excelência no dia a dia e ele vai ser cobrado para jogar com excelência conforme o seu treinador, quem quer que seja, pedir, em todas as oportunidades que ele tiver. Não é que ele pode ir para outro lugar e viver de eu sou o Pedro, eu jogo quando eu quero e porque eu posso. A não ser que ele vá para um clube que não tem objetivos. Tudo bem, aí ele joga com o nome dele. Não me parece que ele queira fazer isso, ou a minha opinião é que ele não deveria querer nessa fase da vida dele. No final das contas, o futebol tem uma linha que é a seguinte: o que vai determinar o rumo dessa situação? O comportamento do Flamengo e os resultados do time enquanto o Pedro estiver fora. Se o Flamengo passar a jogar mal, talvez a pressão para reintegrá-lo ou para fazer com que ele fique bem, se sinta feliz, aumente muito e vamos ver como os dirigentes vão reagir. Se o Flamengo continuar jogando bem e ganhando e o Pedro for um asterisco, está fora, mas o time ganha, a situação para ele fica cada dia pior. A minha impressão é que o Pedro deveria, o quanto antes, refazer as suas relações dentro do clube e voltar a treinar em alto nível para poder jogar em alto nível também. É isso aí, foi muito feliz nessas palavras, porque realmente o Pedro vai ser cobrado em qualquer equipe do Brasil que ele for atuar, ou ele tá achando que ele vai chegar lá e vai ficar sem treinar e etc. Tá achando que é o Romário? Já passou muito esse tempo, hoje em dia todos os atletas usam GPS, são monitorados, 100% alimentação, tem psicólogo, tem todo tipo de profissional para poder levar ao mais alto nível do desempenho do atleta. E se ele está fazendo ali meio que o corpo mole, que o Felipe Luiz falou, não tem justificativa, ele ganha bem para isso. Realmente, agora a imprensa esportiva foi feliz nessas palavras. Ele tem que se concentrar, se reinventar e ir para cima para ganhar sua vaga de titular. Esse comportamento não vai levar o Pedro a lugar nenhum, a não ser uma saída do Flamengo e ficar, né, com uma saída polêmica de um clube gigante
do Brasil. E qual a sua opinião sobre esse caso Pedro e Felipe Luiz? Quem está certo, quem está errado, na minha opinião? Felipe Luiz está certo, eu acho que ele não chegaria ao ponto de trazer isso numa entrevista coletiva tão abertamente e tão sinceramente como ele trouxe, se ele não tivesse tentado resolver esse assunto internamente antes, se ele não tivesse tentado conversar com o atleta, se ele não tivesse falado com a diretoria, tivesse respaldo da diretoria para falar tão abertamente assim sobre esse caso tão polêmico. A sua opinião também é muito importante, comente aqui porque é muito bem-vinda. Forte abraço, até o próximo vídeo, porque aqui eu trago informações de futebol todo dia.